Olá, alunos, boa tarde. Eu vou fazer hoje, né? Até o finalzinho do mês, a gente vai ter uma prova, né? Vai ter a segunda prova, a prova do segundo bimestre. Então, assim, eu preparei um slide com um compilado das três gerações do romantismo. Lembrando que aí eu não estou abrangendo o regionalismo e o urbanismo, vou falar isso na próxima aula. Minha câmera ela vai sair, vai voltar, porque vocês sabem, ela está com problema mesmo, mas enfim. Então, o que acontece? Vou transmitir esse slide, vou explicando um pouquinho, e caso vocês tenham alguma dúvida, surge alguma dúvida durante a explicação, vocês anotem e a gente tira elas mais na frente. Então, vamos lá. As três gerações do romantismo, gente. Então, a gente vai ver mais ou menos assim. A primeira geração é a geração nacionalista, aquele sentimento ufanista, o nosso herói nacional é o índio. Então, esses poetas que marcam a época, a gente pode denotá-los como Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, tá? E dessa primeira geração, a gente vai resgatar, como falado anteriormente, a figura do nosso herói no índio e na Europa, onde a gente encontra essa transição aí da Idade Média para o que a gente reconhece hoje. Continuando. Domingos José Gonçalves de Magalhães, carioca do Rio, tá bom? Ele publica o seu primeiro livro, Poesias, em 1832, e em 1836, Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Ele é considerado o primeiro livro romântico brasileiro, tá? E de grande importância para o romantismo no Brasil e da reforma nacionalista da nossa literatura. Em negrito, vocês podem verificar que existem algumas outras obras dele. Caso vocês queiram se atentar um pouquinho mais, ele já está em domínio público, né, em virtude do centenário de sua morte, ele já está em domínio público, vocês podem acessar de forma livre na internet. O próximo é Gonçalves Dias, né, conhecemos como Gonçalves Dias, mas é Antônio Gonçalves Dias. Ele nasceu em Caxias, né, mas não é Caxias aqui no Rio não, gente, é no Maranhão, tá? E escreve o poema Cestilhas de Frei Antão, tá? Em português de Portugal, arcaico e medieval. Ele foi um poeta com uma imaginação muito grande, uma sensibilidade exacerbada. Então, nos seus livros Primeiros Cantos, ele explora muito essa questão do índio, tá? Interpreta muito o índio como nosso herói nacional nesse cenário de exuberância da natureza, de qualquer forma. E ele escreve ainda lírica, porque os seus temas, de forma geral, na poesia, servem de modelo para autores que vêm logo após o romantismo. Tá? Então, Gonçalves Dias aí seria como um exemplo para quem veio depois do romantismo. Segunda geração do romantismo, a gente chama da geração do mal do século, tá? Então, inicia por volta de 1850, e essa poesia que a gente fala, a temática dela, né, vem de encontro às ideias anteriores. Então, o eu lírico, que é a voz do verso que a gente fala, né, ele fala muito de si mesmo, e a realidade que o cerca não faz tanta parte do que passa dentro dele, tá? Então, o que está à volta dele não tem tanta importância quanto o que está dentro dele. Então, assim, dentro dessa geração do mal do século, a gente vai falar dos sentimentos exagerados, e a voz do poeta, ela permanece em solidão, sempre sonhando, sempre idealizando alguma situação. Os principais poetas desse grupo, a gente vai denotar como Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire também. Tá? Então, aí tem um pouquinho do Manuel Antônio Álvares de Azevedo, tá? O livro mais famoso que a gente tem dele é Noite na Taverna. Eu dei um prelúdio, né? Eu dei uma introdução do que era um pouquinho desse livro nas nossas aulas, já falei para vocês, mas eu acredito que alguém já tenha lido, né? Alguém já tenha visto do que fala. Fagundes Varela, mas seu Luiz Nicolau Fagundes Varela, tá? Carioca de Rio Claro também. A história dele fala, né, que apesar de boêmio, né, acordava muito tarde, dormia mais tarde ainda, ele era muito religioso e a sua religiosidade, ela
está inserida dentro das suas poesias e dos seus poemas. Então, assim, dentro dessa temática de religiosidade, ele também aborda temas românticos, a saudade, o amor, e ainda assim o patriotismo, e também faz essa veemência ao mal do século. Mais um aí, criou poemas que refletem em parte a sua vida agitada, né, de fantasias. Então, Casimiro de Abreu tem até uma cidade no Rio, né, um município no Rio que tem o nome dele. E mais para frente um pouquinho, a obra literária, né, que é dedicada à filosofia religiosa, lírico-amorosa, filosofia social, lírica social, que a gente vê também. Ocorre muita oposição entre sentimentos religiosos e eróticos contidos na poética desse autor, né, com relação a essa contradição. E a terceira geração, que a gente chama de geração condoreira, ela traz esse foco político e social, esse engajamento, né? Essa fase que é um anúncio do que está por vir, que é o realismo, que é o que a gente vai tratar no terceiro bimestre. E, assim, o foco principal é a realidade social, critica a sociedade, a poesia liberal, todo esse movimento romântico no Brasil. Os poetas dessa parte, eles tentam defender seus ideais libertários acima de qualquer coisa, diante de qualquer coisa. Então, o que acontece? Poetas da terceira geração, como Castro Alves e Tobias Barreto, eles exploram muito esse engajamento social dentro das poesias que fazem parte. Então, aí está Castro Alves, né, com a poesia social, lírico-amorosa, era um poeta da natureza. Tobias Barreto de Menezes, que foi o fundador do condoreirismo brasileiro, tá? E assim como declamador, polêmico, fazia repente também, tá? E a principal obra dele faz parte justamente dessas denúncias sociais que vinham à tona nessas. Voltando para cá, deixa eu só parar um pouquinho. E minha imagem saiu de novo. Então, voltando para cá, só queria deixar bem claro para vocês o seguinte: existem algumas nuances que colocam o romantismo urbano e o romantismo regionalista dentro dessas fases, onde a gente coloca a primeira e a segunda fase. Só que quando a gente coloca em essas três fases, a gente abrange o romantismo como as três fases do romantismo no mundo, não é só no Brasil. No Brasil, a gente tem a primeira fase nacionalista, a segunda fase regionalista, e a terceira fase, que é a fase urbanista. Então, a gente fica indianista, regionalista e urbanista no Brasil, e fora do Brasil, a gente vê essas três fases exploradas, como eu coloquei para vocês. Nos falamos durante o Meet, anotem as dúvidas, ok? E a gente já conversa já. Até já.